Olá, pessoal. Vamos resolver aqui agora a terceira questão do capítulo 5, que é agora sobre associação de capacitores, né? Vai ter várias questões parecidas com essa, no restante do capítulo. É um sisteminha com vários capacitores, a gente tem que descobrir alguns detalhes, sabe? Então tem alguns truques que a gente pode usar. Então, vamos lá ver. O primeiro é sobre a ponte de capacitância, né? A ponte de capacitância da figura, o eletrômetro detecta a diferença de potencial entre dois pontos entre os quais está ligado. Mostre que, quando a leitura de E é zero, vale a relação C1 sobre C2 igual a C3 sobre C4, que é a famosa ponte, né, que tem valores cruzados. Se você multiplica C3 pelo C2, vai dar igual ao C4 vezes o C1. Isso quando a diferença de potencial no meio é zero, né, quando tem o mesmo potencial. Vou mostrar para vocês duas maneiras de resolver esse probleminha, tá? Primeiro, mais fácil, desenhar ele aqui. Tá, tá. E aqui tem um fio, né? Ligado entre eles para medir a potência dentro. Só ver qual a ordem que está aqui. C1, C2, C3, C4. Então aqui tem um fio, né? Vamos supor que aqui, ó, seja um valor VA. Aqui é o mesmo potencial daqui, vamos supor que seja um valor VB. E agora eu vou chamar esse valor aqui de C. Mas na questão ele fala que esse pontinho aqui tem o mesmo potencial desse daqui do outro lado, né? Que é VC também. Porque esse camarada aqui no centro está medindo a diferença de potencial, como se fosse um multímetro, né, que a gente coloca lá no laboratório. E deu zero. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela fórmula que é assim, ó. A carga armazenada no capacitor ela é proporcional à capacitância vezes a voltagem pela qual ele está submetido, né? Vamos pegar esse capacitor aqui, ó, o V3. Ele está submetido a qual voltagem? VA menos VC, concorda? Então, VA menos VC vai ser a carga no capacitor 3 sobre a capacitância no capacitor 3. E agora o C4, ele está entre VA e VC também. VA menos VC igual a carga 4 dividido pela capacitância 4. Né? Ou seja, é como se esses dois capacitores estivessem paralelos. Porque eles estão ligados no mesmo polo, o VA e o VC. Lembra que aqui tem a mesma capacitância, a mesma voltagem daqui? Então a gente pode igualar essas expressões aqui, né? Q3 sobre C3 é igual a Q4 sobre C4. Beleza? Agora vamos fazer aqui embaixo. VC menos VB é igual a carga no capacitor 1 dividida pela capacitância 1. E agora nesse cara aqui, ó, ele está sobre quem? Ele está entre VC e VB. Então VC menos VB é igual a carga contida nele, Q2, dividido pela capacitância T2. Como essas duas expressões são iguais, a gente pode concluir que Q1 sobre C1 é igual a Q2 sobre C2. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou multiplicar essa expressão por essa, termo a termo. Você pode dividir uma pela outra, dá no mesmo, né? Então fica Q3 sobre C3 vezes Q1 dividido por C1 igual a Q4 sobre C4, multiplicando pela de baixo agora, Q2 vezes C2. Certo? Agora vocês vão ver aqui como é importante a gente conhecer os conceitos, os fundamentos da física. Porque em muitas questões a gente tem que voltar e pensar um pouquinho nos fundamentos de como as coisas funcionam. E o capacitor aqui é um deles, que é o seguinte: tem um capacitor carregado,
É porque tem uma carga menos Q de um lado e mais Q do outro, certo? Só que aqui ele está ligado com outro capacitor. Só que, pessoal, daqui até aqui, vou colocar em preto, é o mesmo fio, é o mesmo metal. Então daqui para cá, está sob o mesmo potencial. Tá? Não está passando carga de um lado para o outro. É como se estivesse em equilíbrio. Então nessa placa aqui também vai ter uma carga mais Q. Uma carga mais Q induzida. E aqui nesse outro lado uma carga menos Q induzida. Então é o seguinte. A parte fundamental que eu digo é que capacitores em série, como eles estão ligados um com o outro, possuem a mesma carga, tá? A mesma carga aqui é a mesma carga aqui. Essa carga aqui é, por exemplo, C1 vezes o potencial V1. E essa aqui é C2 vezes V2. Mas o importante é saber que as cargas em capacitores em série são iguais. Então vamos ver aqui quem está em série no nosso desenho. Ó, esse C4 aqui e esse C2, eles estão em série, concorda? Ó, é o mesmo fio aqui, ó. Mesmo fio. Esse fio aqui é como se ele não existisse. Se a DDP entre ele é zero, é como se ele não existisse. Tá? Então C4 e C2 estão em série. Então a carga 2 e a carga 4 é igual. Beleza? Beleza? E, inclusive, se essa aqui é igual a essa, não vai cancelar. Essa aqui é igual a essa. E essa aqui é igual a essa, né? Q1 vezes Q3. Não vai cancelar. Então, a melhor maneira não é multiplicar uma pela outra. Porque aí não iria cancelar. O truque aqui é fazer cancelar as cargas, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa equação por essa. Então, vai ficar Q3 sobre C3 dividido pela de baixo. C1 sobre Q1. Concorda? Porque fica Q3 sobre C3 dividido por Q1 sobre C1, né? Que fica Q3 sobre Q1, C1 sobre C3. Beleza? Então, multiplicando agora, dividindo essa aqui por essa, fica Q4 sobre C4. A de baixo lá inverte, né? C2 sobre Q2. Pronto, agora sim. 4 e 2 cancela, são iguais as cargas. Capacitor 3, capacitor 1 estão em série também. Então a carga em 3 e a carga em 1 é igual. Então fica C1 sobre C3 é igual a C2 dividido por C4. Aqui ele quer C1 sobre C2, né? Então vamos organizar. Passar esse cara para o outro lado. C1 sobre C2. Ao C3 passa subindo. Ver se está certo. C3 sobre C4. Tá ok. Então essa aqui é a maneira mais fácil. Você tem que saber esse truquezinho aqui. O capacitor em série tem a mesma carga. Só que eu tenho uma solução aqui um pouquinho diferente, mas muito trabalhosa. Mas é legal fazer. É o seguinte. Vamos lá pegar a nossa associação. Fazer aqui a nossa ponte. Vai lembrar como é que tá aqui. C1, C2, C3, C4. C1, C2, C3, C4. Aqui, ó, em série. Esse fio aqui, ó, ele nos diz que a DDP aqui é a mesma, tá? Então não tá passando nada por esse fio. É como se basicamente ele não existisse. É só para gente saber que esse ponto aqui tem o mesmo potencial desse ponto aqui, tá? Mas nota que esses dois caras aqui estão em série. E esses dois caras aqui também estão em série. Concorda? Então como é que vai ficar o circuito equivalente? Quanto esses dois caras aqui em série? C2, C4, C2 mais C4, né? E esses dois caras aqui em série, C1 e C3?
C1, C3 dividido por C1 mais C3. Qual é a capacitância equivalente? Então, esses dois aqui estão em paralelos. Então, a capacitância equivalente no circuito em série é a soma desses caras aí, né? C1 mais C3, C2, C4, C2 mais C4. Beleza. Agora vamos repetir a questão. Capacitor aqui, aqui. Opa, ficou horrível. Certo? C1, C2, C3, C4. Ora, a gente sabe que tem um fio aqui passando aqui, que garante que esse ponto aqui tem o mesmo potencial desse ponto. O que é que isso quer dizer? Ó, C4 está entre essa DDP e essa. C3 está entre essa DDP e essa. Sabe o que isso quer dizer? Que C3 e C4 estão em paralelo. Então eu posso substituir eles dois por um capacitor equivalente. C3 mais C4. Tá? O grande truque é esse. Esses dois estão em paralelos. Eles estão sob a mesma DDP. Eles estão ligados entre os dois pontos iguais. Esse mesmo ponto aqui comum e esse ponto aqui que tem o mesmo potencial desse ponto aqui. A mesma coisa aqui, ó, C2 e C1. Eles estão ligados entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. E esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui. Então ali embaixo também tem uma associação de capacitores em paralelo. É o quê? C1 mais C2. Pronto. E agora temos dois capacitores em série. Como é que é o circuito equivalente? Agora esse aqui. Ó, é C1 mais C2. C3 mais C4. Dividido pela soma dos dois, né? Que é C1 mais C2 mais C3 mais C4. Pronto, aqui está o pulo do gato. Esse sistema, eu achei o capacitor equivalente dele de duas maneiras. Através dessa expressão aqui e dessa expressão aqui. Então, se você igualar essas duas, vai dar uma conta monstruosa, gigantesca. Eu, inclusive, fiz assim no papel, tá? Vou colocar na descrição aqui do vídeo, ó, solucionário escrito, tá? A mão que eu fiz, do Moisés. Eu abri essas contas, ficaram gigantes, mas no final deram certo, tá? A gente chegou lá na expressão que a gente queria chegar, que é essa daqui, ó. C1 sobre C2, C3 sobre C4, beleza, pessoal? Então, na primeira maneira que eu fiz, tem que saber o truquezinho de que capacitores em série possuem cargas iguais. Na segunda maneira, não precisa saber esse truque, né? Eu, particularmente, quando eu resolvi a primeira vez, eu fiz igualando essas duas contas aqui. Dá muita conta, uma folha inteira de conta, mas dá certo no final. Mas fica aí a sugestão das duas maneiras, né? Sempre bom ver várias maneiras de resolver um problema. Por isso que é interessante resolver bastante questão, né? Elas testam bastante nossos fundamentos do assunto. Beleza? Mas aí, valeu, até a próxima.